Ishu dara uson fumi lọ́pọ̀lọpọ̀ nkiro saye. Ire ayé mi lọ́wọ́ Ishu wáwá o. Ishu dara uson fumi lọ́pọ̀lọpọ̀ nkiro saye. Dúàdúà ó ní olúwa rẹ̀ ọ̀fọ̀ ọ̀málẹ̀ amarama ní mamuza aṣàmàwà ẹlẹ́lẹ́mí ní mawala àṣàbàtà pípé Ishu ibi ò ṣe ìyá ò ní nǹkan ẹbẹ̀ Ishu lá ń gbàdo. Vamos lá daqui a pouco. Esperar então, pessoal. Olha o nego velho aqui. Vamos lá. E a oninha, cara. Olha a ninha, peixe. Olha a cacamunga, onileuri, tal, darau. Olha a ninha, peixe. Olha a cacamunga, onileuri, tal, darau. Exulo, choro. Olha lá, ó. É Carol. Ei, Carol! Bom dia, papai. Bom dia, babá. Tudo bem? Estamos aqui, né? Aqui estamos nós. O que traz o homem uma hora dessa para fazer esse tipo de coisa? É o Odu. Não tem outra coisa, né? É o chamado, é o chamado. O dinheiro não faz isso. Às vezes nem a própria paixão humana não faz isso, né? É só chamado mesmo. Olá, pessoal. Quatro pessoas na live, daqui a pouco a gente começa. Você acredita que eu acordei hoje 4 e pouco da manhã? Cara, eu programei tanto. Eu também. Cara, 4 e pouco. Eu também. O Ori condicionado, né? Eu não acreditei, velho. Não acordo 4 e pouco, eu fui dormir, era 11 horas, irmão. Eu também fui dormir tardão. Eu atendi uma pessoa ontem. De urgência. Era meia-noite, eu estava terminando o atendimento, falando baixinho, né? Porque eu tô na casa da minha mãe, e os joelhos já estão dormindo, né? Minha mãe e o meu padrasto já estão dormindo essa hora. Então, eu atendi baixinho. Deu meia-noite, eu estava pondo a cabeça no berço, aquele friaca. 4 horas eu acordei, parecia que tinham colocado um fio trifásico no meu nariz, assim. Acordei no 220. Eu acordei também nesse. Programei tanto, acho que o Ori pra pegar essa live aqui, achei que ia perder o horário. Uma vez que eu programei uma live pra de manhã, daí eu perdi o horário, o que aconteceu? O celular despertou, tocou, e eu achei que era alguém ligando pra mim, eu peguei e desliguei. É isso. Vamos lá, pessoal, a live aqui é pra falar de Ori, como eu já expliquei ontem, eu abri uma live curta aí, de 5 minutos que virou 15, pra falar da tríade, pra falar do Ori, pra falar da cabeça, tá? Nossa cabeça externa, nossa mentalidade que influencia o nosso espiritual e o nosso físico, tá? Essa live de hoje vai ficar salva, essa live aqui. Danilo nem sabe por enquanto, mas ele vai participar do curso lá também, do Introdução à Cultura do Bar. A gente vai falar de Ori, vai conversar, vai expandir. Que legal, obrigado. Vai melhorar essas qualidades. Legal. Vai ser da hora o curso. Vamos lá, senhores. Olha só, tem uma coisa muito legal, que assim, o mundo todo está falando sobre mentalidade. Na verdade, quando a gente vem agora com essa fala, é como se fosse uma resposta geral, porque as pessoas estão cansadas de alguns níveis de estrutura mental que foram pré-estabelecidos. A gente não está inventando nada. É uma urgência humana entender a estrutura do pensamento. Com certeza. O ser humano está indo para Marte e ainda não sabe o que tem dentro da própria cabeça. E isso é uma coisa emergente, né? É emergencial. Esse contexto, pessoal, de estudar a cabeça humana, né? Estudar o Ori Nu, espiritualidade, Ori Ode, essa cabeça externa, né? O cérebro já é antigo já. Ah, isso daí já existia no Egito há muito tempo, já existe na nossa cultura, tradição iorubá há muito tempo já, esse conceito de estudo da cabeça. Eu acabei de mergulhar o meu fone dentro do café. Acho que é. Um café aqui também. E Carol, pessoal, bom dia. Pessoal, ó, seguinte, vai ser legal, vou conversar aqui com vocês. Eu vou estar falando igual uma gralha, o Danilo também vai dar um bloqueio em mim às vezes. E aí, quando vocês pegarem alguma coisa interessante para vocês, vocês colocam a hashtag Orire,
Ori, cabeça, ire, positivo. Aí sobe essa hashtag assim, Ori, ire. É como se fosse um, opa, isso serve pra mim, tá? Boa. Foi um gatilho mental. Só pra ver também se vocês estão acordados, estão interagindo, porque senão o pessoal tá assistindo a live na cama aqui. Assim, né? Seria legal também Ai, a meu gente pedir Deus. para o pessoal colocar da onde eles estão falando, de que cidade estão falando, porque quando existe uma interação inicial, o Instagram entende que o pessoal está gostando do que está sendo falado e acaba empurrando para mais pessoas. Então, se você está entrando aí agora, coloca aí de onde você está falando, qual a cidade, qual estado, seu nome também pode pôr, porque tem gente que o nome não está no Instagram, né? Agora, não, Mata Viva, quem que é? Não sei. Então, Falar pra coloca o vocês, seu nome. 10 pessoas online. Pra vocês, 10 7 horas da pessoas. manhã, tá preparado pra falar de Ori. Vocês são Muito macumbeiros mesmo, legal, hein? muito legal. É gente que está fazendo macumba ou acabou de voltar da encruza, né? Só pode, cara. Outra explicação, não. Santo André, morei em Santo André, hein? Já tive em Santo André, bem legal. Eu fui em Santo André no show do Sepultura com Ratos de Porão. E Carol, bom dia, pessoal. Bom dia. Tomou café? Tomaram café? Me diga. Guarulhos, tem muita macumba em Guarulhos, hein, cara? Muita macumba em Guarulhos, muito macumbeiro em Guarulhos. Salve Guarulhos, Monga, pessoal de Monga aí, ó. Seguindo essa fira. Profissa do Oráculo aí também, acompanhando a gente. Bom dia, Mata Viva aqui é Léo de Cachoeira de Macacau. É Macacá, Rio de Janeiro. Macaçu, Cachoeira de Macaçu, Macaçu, Rio de Rio de Janeiro. Janeiro. Rio de Janeiro, palco da macumba brasileira, né? Joãozinho da Gomeia, Tata Tancredo, pessoal que fez influenciou a macumba no Brasil todo. Pessoal, sobre o candomblé também, eu tô vendo com outro colega também, não sei se ele tá na live aqui, é o Manzil. Assim que pegar essa da introdução à cultura Yorubá, vou conversar com o Manzil para ele fazer uma introdução ao candomblé. O candomblé ele tem basicamente aí algumas histórias meio diferentes, que um Legal, hein? é contado mais na Bahia e o outro com candomblé na visão do Rio de Janeiro. Ele está fazendo um estudo essas duas visões, né, do candomblé que foi passado, e ele vai introduzir isso também no curso de cultura tradicional Yorubá. Muito E legal, aí muito foi bom. pós 1830, né? Quando foi os nossos antepassados chegaram aqui no Brasil. Vai ser legal também. Muito legal. Sabe que a cultura de malandros, ela praticamente é carioca, né? E, e isso é uma linha de trabalho dentro do terreiro brasileiro que está no Brasil todo. Mas a gente não vai falar disso agora, a gente vai falar sobre Ori. Deixa pra Eu uma queria próxima. provocar você para soltar Ih, você mano, na ribanceira. Posso? manda aí. Então eu vou te provocar. A gente está acompanhando uma uma nova geração. Essa nova geração, ela tem um pouco menos de. Eu vou tirar esse chapéu. Tá esquentando demais a cabeça. Essa nova geração, ela tem menos bloqueios e travas. E ao mesmo tempo, ela tem muitos bloqueios e travas novos. É uma geração que está tentando estar mais próximo do desenvolvimento humano. É uma geração que está absorvendo um mundo que é muito mais colorido do que há 20 anos atrás. Um mundo que é muito mais diverso que há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não se saberia o que é LGBTQIA+. Existiu gay, hoje tem LGBTQIA+. Dando um exemplo, existia o rádio. Hoje em dia, meu filho não sabe o que é rádio. Meu filho nunca viu um rádio. Nunca Meu viu. Deus. Nunca precisou sintonizar um rádio. Eu já tô pensando agora que eu tô há 20 anos atrás, então, porque eu escuto rádio. Eu também escuto, mas meu filho nunca pegou um rádio daqueles de Meu rodar Deus. e sintonizou. Um dia meu filho entrou na casa de uma pessoa, tinha uma televisão de tubo, ele perguntou, papai, o que é isso atrás da televisão? Porque na vida dele a televisão é flats, aquela televisão fininha. Então, nós estamos numa geração diferente. E essa geração, ela experimenta, ela experiencia, ela abraça novas causas,
E a gente está observando que tem um êxodo das religiões tradicionalistas, cristãs, para as religiões de terreiro. De uma certa forma, eu vou até dizer que virou uma moda ser de terreiro em algumas esferas. Virou uma moda estar na religião afro-brasileira. É como se fosse uma causa, então as pessoas abraçam essa causa de forma a atender a expectativa dessa pressão de ser mais hype, de ser mais diferente e de abraçar essa coisa afro. Então, existe esse êxodo. Agora, as pessoas estão mudando o comportamento, a estrutura mental está mudando junto? Ou está havendo apenas uma troca de endereço? A pessoa sai da religião X, vem para a religião Y, mas é a mesma estrutura mental, mas é o mesmo comportamento. O que está acontecendo com respeito à cabeça? Por que a cabeça das pessoas parece não acompanhar a mudança que o cosmo, que a sociedade está enxergando e está observando? Legal é a gente observar primeiro o cenário que a gente vive, né? O cenário que a gente vive, ele é 95% cristão, cara. Influência cristã desde da época do colonizador, do invasor português aqui no Brasil, né? Então, vamos lá, voltando ali o histórico, né? Os caras chegou lá por volta de 1500. Durante 30 anos, 1530, os caras escravizaram os indígenas brasileiros aqui. Eu conversei um dia, infelizmente, com um professor de história, que o cara mandou a escravidão do povo negro só aconteceu porque o índio era preguiçoso. Uau. Você entendeu uma dessa? O professor de história. E aí eu, inclusive, fiz uma live logo em seguida para comentar sobre isso. Professor de história jesuíta, né? Só pode, foi o que eu falei. Pessoal, depois de 1530, que os caras escravizou bastante o nosso povo indígena, houve um genocídio, né? Houve um genocídio com os indígenas que estavam aqui no Brasil. Começaram a vir os padres jesuítas, e aí começaram a querer evangelizar, transformar. Então esse cenário cristão... Trazer cultura. Foi introduzido desde 1530 aqui no Brasil. A força, né? Aí, vamos lá, outra situação. Em 1830 começou, depois de 1530 começou a vir povos do que nós conhecemos hoje continente africano. Sim. O pessoal confunde muito a África com país. A África não é um país, é um continente. Antigamente tinha mais de 2.500 etnias diferentes. Tá? Então, quando eu falo continente africano, são vários países hoje. O pessoal perde a dimensão do tamanho e da majestade daquele continente, né? Perde a dimensão, porque não tem noção histórica a respeito do que esse continente produziu na história, na verdade. Exato. E aí começou a vir os nossos antepassados escravizados de Moçambique, de Congo, de Angola, e veio aqui para o Brasil. Os invasores colocavam os nossos antepassados para reproduzir aqui no Brasil. Então eles evitavam trazer, às vezes, mais antepassados. Esses de Angola, Congo, Moçambique. Os pessoal que nascia já aqui no Brasil, os nossos antepassados escravizados que nasciam no Brasil, eles já nasciam com essa implementação dessa doutrina cristã. Então ele se perdia esse conhecimento da cultura deles, do idioma, de tudo, de onde eles vieram. Porque aqui o cristianismo, como eu já falei aqui em alguns vídeos no Insta, ele era usado para intimidar, para intimar, para pressionar, para causar terror, para amedrontar os nossos ancestrais que foram escravizados. Tá? Conforme o tempo foi passando, nossos antepassados foram vivendo essa imposição desse cristianismo, que aconteceu durante muitos anos. Então é o cenário que nós vivemos. Nós não tínhamos essa liberdade religiosa e expansão desse pensamento, porque a religião ela nasce para um controle populacional do caos. Na tradição afro, nós não temos esse conceito de religião, nós temos uma filosofia. A filosofia é a liberdade.
Na religião, ela te prende, te fecha, te manipula. É diferente. Controla. Exato, ela te controla. Eu vi Ela uma imagem hoje. terceiriza. Eu vi uma imagem hoje que eu salvei, depois eu vou te mandar. É uma mulher deitada, um arcebispo segurando as mãos dela, e como que um homem entre as pernas dela, como que num ato sexual. A representação da igreja, do povo e do Estado. A igreja segurando as mãos da mulher, que é estuprada pelo Estado. É uma representação clara disso aí. Na verdade, a mecânica é essa, né? Sem um povo doutrinado, né, com medo, o Estado não teria poder. Exatamente. Basicamente é isso. É para isso que serve. Tanto é que os líderes religiosos eram os mesmos líderes governantes do povo, né? Políticos. Eles tinham grande influência na política. Então, quando nasce a religião, quando a gente fala de religião, é controle populacional, manipulação da população, controle do caos. Tá? Então, esse é o cenário que nós vivemos até os dias atuais. Hoje, nós temos esse reflexo desse cristianismo que foi imposto. E, vamos lá, a dificuldade do nosso povo ainda entender e perder esses reflexos que, com o tempo, foi massacrando, né, a nossa cultura, a nossa filosofia. Nos tempos atuais, no cenário que nós vivemos, a pessoa pode sair hoje do cristianismo. Exemplo, ela está na igreja católica, foi evangélico, e ela sai desse cristianismo e entra no culto tradicional iorubá ou entra no candomblé. Ela vai ter reflexos culturais desse cristianismo em outro culto. Porque ela ainda não entendeu, às vezes até o sacerdote realmente, ele não entendeu o que acontece dentro do cenário. Nós vivemos um epistemicídio, que é a morte do conhecimento. A morte do... Aí, quando nós aplicamos dentro da nossa cultura, é a morte do conhecimento afro, de um modo geral. A morte da cultura africana, que foi aqui no Brasil. Durante muitos anos nós sofremos perseguições, foram mortos, muitos ancestrais nossos foram mortos só por falar que era da religião. Então nós sofremos hoje esse reflexo desse epistemicídio, que é a morte do conhecimento. Quando nós aplicamos a religião, aí algumas pessoas elas confundem, não estudam a história e acabam fazendo essa implementação e associação de santo católico com orixá e quimbanda, e acaba fazendo uma mistura muito grande. O que acontece? Quando nós fazemos essas misturas, você perde a essência. Conforme o passar dos anos, né, o que é muito regente, a religião aqui no Brasil, que é a mais forte, ela tende a sobressair por cima da história das religiões que tem menor quantidade de pessoas. E aí isso vai ser o quê? Mais um epistemicídio, mais uma morte do conhecimento. Então não adianta a pessoa sair da cultura cristã, entrar na cultura tradicional iorubá com reflexos cristãos. A Juliane está colocando uma coisa aqui muito legal. A gente está falando do epistemicídio, né? O embranquecimento do conhecimento. E, na verdade, isso aconteceu em diversas direções. Eu estava vendo a história do Machado de Assis, né? Que era negro. Isso. Foi pintado de branco também. E que embranqueceram o Machado por conta das fotografias, eles foram embranquecendo. Muita gente acha que o Machado de Assis era branco. E isso foi uma forma marota de esconder a cultura que vem da origem da ancestralidade africana, né? E a questão toda aqui é como a gente está conversando. Não tem como você jogar futebol com uma bola de beisebol. E quando a gente muda de campo, é preciso mudar a estrutura de pensamento. E essa estrutura de pensamento, ela abalou uma série de coisas. Ela afetou milhares de direções. Vou dar um exemplo assim, extra-religioso, de como a cultura vigente achatou o conhecimento, achatou o desenvolvimento humano. No Brasil, existe uma cultura de falsa humildade, onde você, de maneira franciscana, não pode ser bom. Você tem que pedir desculpa quando você é bom. Você não pode se enxergar bom.
Porque é um pecado você se enxergar bom. Você não pode ser melhor. Você tem que ser inferior sempre. E isso é completamente franciscano. Essa mentalidade é exclusivamente franciscana. E dentro da religião existe essa aparência de humildade que, na verdade, é falsa e vem desses arquétipos, né, dos santos que são coitadinhos e pobrezinhos, estão ali com a roupa rasgada no passou a joelho. vida toda fazendo Isso, caridade, coisas fazendo boas. caridade. E que maravilha que os santos são todos assim, porque eles colocavam esse arquétipo como alvo para que as pessoas não tivessem nenhum tipo de ambição e não se revoltassem com o que estão vivendo. Então, Exato. Aceitação. eu glamorizo a falta, glamorizo a pobreza, e você que é pobre vai se achar bem-aventurado. Você que é Exato. pobre vai achar que você é feliz, porque Pessoa- os santos que são poderosamente iluminados, eles eram pobres. Romantiza a pobreza, né? A pessoa romantiza a pobreza. Eu tava falando ontem. Isso é estrutura de pensamento. Eu tava falando ontem, não sei se foi pra você, irmão, num áudio. Dinheiro não traz a felicidade. Foi, exatamente. Porém, a ausência do dinheiro traz infelicidade. Vocês conseguem compreender isso aqui? Dinheiro não traz a felicidade. Porém, a ausência dele traz infelicidade. Mas sem dinheiro você não compra remédio, você não compra roupa, você não compra comida, você não compra nada. E nos ensinaram que buscar isso era algo errado, porque o Messias não tinha esse alvo. Exato. Os amigos do Messias não tinham esse alvo. O único cara que falou de dinheiro no negócio foi considerado o traidor. Né? Então, hoje, quando a gente fala com jovens dentro da religião, é muito difícil ensinar que eles precisam estudar, ser ambiciosos. É muito difícil que eles compreendam que eles precisam desenvolver uma carreira, sabe? Se desenvolver como pessoas. Por quê? Porque eles têm esse mindset de pobreza instalado. Exato. Esse mindset. Minha mãe foi empregada, tá bom se eu for. Minha mãe foi pobre, tá bom se eu for. Não tem problema, e vamos seguir sendo escravizados da sociedade. Isso é o cenário. Pessoal, isso aí tem tudo a ver com Ori, com cabeça. Porque isso tudo acontece com um reflexo da sociedade, é um reflexo que acontece na sua cabeça. Você absorve isso sem perceber, tá? Você, com o tempo, vai acabando sendo refém desse sistema, e para abrir os olhos e perceber que você está nesse sistema, às vezes demora tempo, e para sair é mais complicado, porque existem crenças que foram instaladas no seu consciente, seu subconsciente, e para se livrar disso demora um pouco, porque você vai ter que reaprender, e reaprender é mais difícil do que aprender. Reaprender é mais difícil do que reaprender, porque você tem que deixar paradigmas para trás, você tem que deixar crenças limitantes para trás, você tem que acreditar em coisas, às vezes, que você nunca viu. O que falta, às vezes, para as pessoas são pontos de referência. Pontos de referência para ela sair do aqui e chegar aqui. Pontos de referência, as pessoas não têm isso. Exemplo, pontos de referência de pessoas do candomblé que estudam, né, sobre psicologia, que estudam sobre a mente, que estudam sobre a história do candomblé. As pessoas entram nos terreiros de candomblé, os pais de santos, os sacerdotes passam os atos litúrgicos, mas não explicam muitas vezes a história por trás de tudo. Então são pontos de referência. O que ele fez para chegar até aqui? Qual que foi a nossa história? Se não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Tá? Basicamente é dentro deste contexto. Então se você não tem um ponto de referência que saiu desse sistema cristão, que foi instalado na nossa mente, que tem tudo a ver com essas crenças limitantes, esse romantismo da pobreza, você, se não tem um ponto de referência, vai ser muito difícil sair disso. Tá? O Cláudio Barreto falou aqui uma coisa, eu quero bater isso aqui. Não adianta ser grande o candomblé sem ter um grau de instrução. Eu vou refalar isso. Se houvesse um cuidado
educacional dentro do candomblé, não era necessário ter outro grau de instrução, porque a cultura de orixá é uma das culturas mais ricas do universo. Se houvesse o cuidado de ensinar a cultura urbana dentro dos ilês, talvez não fosse nem necessário mesmo buscar instrução externa, porque a cultura urbana é muito rica. Nós temos babalaôs que foram prêmio Nobel da arte com poesia, por exemplo. Dá um exemplo tosco. E entre outras coisas, a cultura africana influenciou o mundo todo, o mundo artístico todo, o mundo da indústria todo foi influenciado pela cultura que saiu do continente africano. Então, eu acredito que, sim, eu entendi o que Cláudio quis dizer. Seria talvez até, seria importante que a gente colocasse na cabeça do jovem de terreiro que a estrutura que ele precisa ter social independe de quanto tempo ele tem no candomblé, ou no terreiro, ou no rito tradicional, ou seja lá onde for. Que ele precisa desenvolver uma vida paralela e que quanto mais forte ele for dentro da sociedade, mais influente o que ele acredita vai se tornar. Exato. E aí a gente vai ter gente mais influente dentro da sociedade a cada instante. Mas para isso é necessário também uma outra mudança. Por quê? Porque a nossa religião, quando eu falo nossa religião, estou falando tudo que é de terreiro. Eu estou abraçando para mim tudo que é de terreiro. Nós não temos hoje uma estrutura social que permite que a comunidade nos enxergue de maneira séria. Vou dar um exemplo. Quando um camarada que tem 7 anos de iniciado, 10 anos de iniciado, tem orixá em tudo que é parte da vida dele, ele precisa pegar o filho dele quando nasce e batizar em outra religião, isso é um crime. Isso é um crime contra a estrutura social da religião. E isso mostra para a sociedade que a religião não tem força suficiente. O ori da pessoa está preso ainda em outra, exatamente. Em outra tradição. E eu quero que tu fale a respeito disso um pouco. Exatamente isso. Pessoal, como eu falei para vocês, existe o sistema. Tá? O sistema que eu estou falando agora é esse sistema social que foi imposto. É o cenário que nós vivemos e influencia a nossa mentalidade, nosso ori, nossa cabeça, nosso cérebro, a ferramenta. Ele influencia, às vezes, sem vocês perceberem. Então, às vezes, para a pessoa, eu sou do candomblé, eu pego meu filho e vou batizar lá na igreja católica. Ela não está percebendo o que ela está cometendo. Tá? Eu quero que sempre vocês prestem atenção na história por trás disso. Eu quero que vocês se lembrem quem foi a Igreja Católica para o povo do candomblé. Porque a pessoa que ela estudou simplesmente nem a história do continente africano, nem da vinda do Yorubá para cá, só a história do candomblé com o cristianismo. A pessoa não vai fazer um negócio desse. Tá? Só pelo esse fato histórico do cristianismo, ele impor, maltratar, matar, fazer atrocidades com pessoas do candomblé. Que os mais antigos, pessoas de 70 anos atrás, sacerdotes de 70 anos atrás, eles podem contar um pouquinho dessas histórias para vocês. Então, hoje, você é da cultura tradicional urubá, ou se você é do candomblé, levar o seu filho para fazer um batismo na igreja católica, você está basicamente ofendendo todos os ancestrais. É uma ofensa. Porque eles sofreram em senzalas, humilhações durante muitos anos, para que hoje você seja livre. E aí, por opção, que você não entendeu ainda o cenário que você vive, o seu ori ainda não conseguiu se desprender dessas amarras cristãs, você leva o seu filho lá na igreja católica, do cristianismo, para ser batizado. Então, basicamente, você é uma ofensa aos ancestrais que morreram antigamente para que hoje você esteja vivo. Tá? Isso enfraquece a estrutura social. Antigamente, os sacerdotes de candomblé, eles levavam os iniciados para tomar benção com o padre. Ainda existe. Nenhum padre foi lá no candomblé levar um coroinha para ser batizado pelo sacerdote, pelo babalorixá. Para ganhar uma pemba na cabeça. Você entendeu? Olha só. E esse a pior ação é essa. Por quê? Porque quando a gente tem um elo fraco na corrente chamado conhecimento.
E esse conhecimento, que é o elo fraco da corrente, faz a gente entregar o ouro, faz a gente entregar a luta toda. A gente está lutando por uma reintegração cultural, mas não está pronto para isso. Aí é como o Emicida fala, uma música dele fala: se você não sabe fazer gol, por que pediu para passar para você a bola? E essa é uma realidade. Deixa eu só refalar uma coisa aqui, que a Cláudia falou, e eu acho importante. É de de extrema importância o jovem de terreiro cursar a universidade, se graduar o máximo possível. O máximo possível. Quando eu falei que talvez no nível cultural, estou falando, no preenchimento do estofo cultural do jovem negro, se existisse um cuidado dentro do terreiro de difusão da cultura, o estofo cultural do jovem negro era maior dentro da cultura de terreiro. E falando dessa representação, dessa mentalidade que se repete, eu queria te lembrar e te trazer uma provocação novamente. A gente está aqui, Casa Grande, senhores de engenho, o povo está aqui. Aí, quem que são as ferramentas de trabalho? Quem é que cuida? Quem é que senta no chão? Quem é que beija a mão? Quem é que se ajoelha para saudar o senhor feudal que chega, o senhor de engenho que chega? Quem é? Os negros. O povo africano, os nossos ancestrais. Aí passa o tempo, a gente vê que a religião de terreiro, ela tem um apego capitalista, comercial, tão agressivo, que as iniciações hoje, que não levam nada, iniciações simples, ficaram tão requintadas e caras, que quem é que tem dinheiro para pagar as iniciações? Exato. É isso mesmo. Os descendentes dos donos do engenho. Aí a gente vê hoje uma religião que está representando, que está criando novamente, é como se estivesse atuando dentro do modelo que era a escravidão. O camarada tem que beijar a mão, o camarada tem que sentar no chão por 7 anos, o camarada... Eu estou criticando ajoelhar a tradição... para servir, não olhar nos olhos. Não olhar nos olhos, ajoelhar para servir. O que é isso? Mas a representação da escravidão. Isso não é tradição do candomblé. Isso não é tradição do candomblé. Isso é um reflexo, óbvio, que igual você comentou aqui, da Casa Grande, da escravidão. Aí por que eu sou... É um reflexo disso. O violento. E aí, minha graduação base é em psicanálise, né? A gente vê que o violado está duplicando a violação. O abusado está replicando o abuso. Exatamente. E isso fica para sempre assim, até que alguém se cure, porque ninguém quer abrir mão dessa tradição, porque ele também foi abusado. Ele passou 7 anos sendo abusado, ele quer ser o próximo que vai ter a mão beijada. Exatamente. Ele não vai abrir mão disso. Isso não faz parte de cultura nem de tradição nenhuma. E é mental, é uri. Pessoal, para vocês entenderem essa estrutura social que nós vivemos, que tem grande influência no uri, é um negócio muito louco. Presta atenção, que nem o Danilo falou aqui. Antigamente, quem que sofria na senzala? Era o negro, nosso povo preto. Negro é o nome a visão do branco sobre o povo africano. Isso, o nosso povo preto. Era o nosso povo preto que sofria na senzala, tá? Hoje, aconteceu essa Lei Áurea lá em 1888, até hoje nós vivemos em senzalas, nós vivemos em camburões, nós vivemos dentro desses como que fala? Uma aplicação, uma palavra aqui. Dentro desse sistema, só mudou de nome, tá? A liberdade que aconteceu aqui no Brasil foi assim, 1888. Povo, seguinte, vocês estão livres, se vira. Não foi dada uma estrutura social para ninguém. Não teve o preto, ele não saiu lá da senzala e foi para uma casa própria. Não existiu isso. O que nós sofremos até os dias atuais é um reflexo disso, da escravidão. E isso tem uma imposição
que nem eu vou refazer isso estrutural da sociedade cristã. Tá? Isso é tudo estruturado e é posicionado dentro do seu ori, dentro da sua cabeça. Tanto é que existem muitas pessoas que entenderam esse sistema cristão, e a grande maioria delas agora são de pele clara, são brancos. E aí eles foram para a cultura afro. Sim. E as pessoas da cultura afro estão virando sacerdotes, pai de santo não, padre, estão virando bispo da igreja. Pastores evangélicos. Pastores, não tenho nada contra. Você só tem que entender o sistema. É o sistema que faz isso. Por quê? Lembra que eu falei? Estrutura limitante da sociedade. Religião não deixa livre. A filosofia liberta, o conhecimento liberta. A religião ela impõe isso. E Sim. hoje quem sofre esse reflexo, vamos lá, se eu pegar, vamos ver, eu sou um babalaô, vim de lá da Nigéria para cá, se eu cobrar 15 mil reais em um país onde o preto sofreu durante muitos anos e não tem estrutura financeira hoje, eu estou fazendo o quê? Uma venda, é um capitalismo, estou distanciando toda a história realmente do povo. E o preto, ele não vai ter uma outra opção. É isso que o sistema faz, ele limita as suas opções. Ele vai limitar as suas opções. O preto hoje ele não vai ter uma opção de iniciar no candomblé, de iniciar na tradição iorubá, se o sacerdote cobrar 25 mil reais na iniciação, 30 mil reais na iniciação. Já vê até 30 mil reais para iniciar um orixá. Para iniciar um orixá. Nosso 30 povo não mil tem nem reais. casa direito. Não tem nem casa direito. Entende? Vocês conseguem compreender a visão dessa estrutura social quando o capitalismo ele é distanciado do nosso povo, ele é ensinado que a gente tem que ser pobre, Isso. mas, porém, todavia, entretanto, quem está no poder hoje, antigamente não saiu do poder hoje. Quem tem uma estrutura social organizada ainda é a cultura europeia. Exatamente. Que ainda existe no nosso país. Isso é É só estrutura você social, olhar linha de a pensamento, representatividade. raciocínio. Se você olhar a representatividade política, você vai ver isso. Você olhar dentro dentro da classe política, quantos negros retintos, quantos descendentes do povo africano tem lá? Quanto povo? Cadê o povo preto no Senado? Dá uma olhada lá, a quantidade. Você olha na televisão. Quanto tempo demorou para ter uma Maju na televisão, por exemplo? É porque a gente estava acostumado com os papéis de empregada, o ladrão, o bandido, o presidiário, o escravo. Quantos E nada mais. Ou a família preta zoada. Ou a família preta zoada. Um dos dois. É exatamente isso. E essa estrutura de pensamento, você tinha prometido para você e para o pessoal do curso que era 20 minutos. A gente já tem 35. E aí, vamos lá, pessoal. Para agora. Fala mais 5 minutinhos. A gente vai ter que falar 5 minutos e encerrar, 5 minutinhos e encerrar, 5 minutinhos e encerrar. A gente tem aula de Yorubá, tem um curso de Yorubá, tem um grupo de Yorubá, estudo de Yorubá daqui a pouco. É isso aí, 9 horas. Vamos lá. E amanhã a gente tem mais. Amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, tem muita conversa ainda. Mas passa a régua nessa conclusão, Babá. Vamos lá. Senhoras e senhores, não para não, por favor. João, por favor. Vamos lá, senhoras e senhores, presta atenção só nessa estrutura que nós conversamos hoje. Reavalia esse vídeo, reavalia as informações que foram transferidas e tenta fazer a compreensão, outra visão. Tira o cabresto. Esse cabresto cristão, tá? Ilimitado. Analisa você, analisa o cenário e quem você é hoje, onde você está, de onde você veio, tá? Para vocês compreenderem essa conversa aqui, esse diálogo que nós tivemos hoje. E isso vai se refletir amanhã, porque o objetivo, além de introduzir esse conhecimento novo ao Ori, subir aí essa dopamina nossa no nosso dia, lembrar quem você realmente é fazer essa tiragem do cristianismo da gente, tá? Nós sofremos esse reflexo até hoje. Isso está muito associado ao Ori. Vocês têm que compreender essa tríade, que nem eu falei lá ontem na live, espiritual, mental e físico, tá? Lembra dessa tríade?
espiritual, mental e físico. Se vocês não se libertarem espiritualmente do cristianismo, vocês não vão conseguir ser de outra cultura, não vão conseguir entender a filosofia. Logo, isso vai prejudicar o emocional e prejudica o físico. Vai ser assim. Nós vamos conversar muito sobre essa tríade aqui. A Juliana fez uma pergunta que eu quero responder. Quando vocês vão falar sobre Oris? Já estamos falando, Juliana. É Ori. Assiste o vídeo de novo. Assiste o vídeo de novo. É extremamente Ori esse papo. O que a gente pode esperar para amanhã, Babá? Vamos trazer além, né, dessa continuação aqui desse epistemicídio, essa tríade, falar mais daí, e a estrutura espiritual que nós vivemos hoje. Então amanhã nós vamos aprender sobre estrutura fundamental de pensamento, que vai fazer com que o seu Ori Ode, com que o seu Ori externo, com que a sua mente se ajuste à realidade existente na sacracidade dos orixás. E como que esse Ori pode funcionar a seu favor e não contra você? Porque o Ori pode funcionar contra você. Se o Ori estiver desequilibrado, se o Ori não estiver estruturado, se a sua estrutura de pensamento estiver equivocada, você vai ter o seu Ori trabalhando contra você. E isso é a pior coisa que existe. Você quer ver um camarada arrebentado na vida, é o camarada que o Ori dele está bagunçado. Presta atenção aqui. Juliana, Ori Ode e Ori Nu são apenas expressões. Ori Nu faz referência à nossa espiritualidade, tá? Ori Ode é uma expressão que é usada mais no candomblé, faz referência à nossa mentalidade, nossa estrutura de pensamentos. O Okutá, a pedra mais preciosa que nós temos na nossa vida, na nossa crença, é o nosso Ori, tá? Lembra-se sempre disso. Não adianta, então, atos religiosos, ebó, bibó, se a pessoa não mudou essa estrutura de pensamento. Então, um influencia o outro. Lembra que eu falei da tríade agora há pouco? Vamos lá. O seu estilo de pensamento, ele vai influenciar a sua espiritualidade. Se você tem amarras na sua espiritualidade, no seu pensamento, ele vai logo influenciar na sua vida física, tá? Essa tríade, ela é extremamente coligada. Eu vou falar disso melhor amanhã. Essa tríade, se você está com uma estrutura negativa em um, vai desestruturar o outro. Então, o que eu falo é equilíbrio dessa tríade. A religião tradicional iorubá, eu tento fundamentar ela em uma palavra, que é equilíbrio. Axé, Babá. Nosso objetivo é sempre esse, tá bom? Maravilhoso. Axé? Obrigado você que está aqui com a gente desde cedinho, desde as 7 da manhã. Tomara que tenha valido a pena para você que acordou aí meio remelento, sem tudo torto, né? Quando a gente acorda tudo torto você que gastou tempo aqui com a gente, tomara que você esteja saindo com o coração aquecido, porque essa é a nossa intenção. Babá, até daqui a pouco. No mesmo horário amanhã. Mesmo horário. 7 horas. Axé, pessoal. Axé, a do pé. Odá, boa, até amanhã. Até amanhã. Foi.